Vai ter uma ideia. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Júlia Carvalho, sou diretora do Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC e quero dar as boas-vindas a vocês que se dispuseram a estar conosco nesse fim de tarde, agradecer a presença de todos e agradecer sobretudo ao professor Alfredo Borges, Adolfo Borges, que está conosco aí há 2 anos, né, nessa série de encontros, a Denise, que tem sido uma parceira incansável nossa, Denise Ramalho, que trabalha conosco também lá no Instituto, e hoje nós vamos falar sobre o sistema prisional brasileiro a partir da recordação da Casa dos Mortos de Fyodor Dostoiévski. Então, não vou me alongar, eu acho que é de suma importância que a gente se disponha a esse diálogo interdisciplinar entre a literatura e o direito, entre a literatura e outras áreas do saber. O Instituto tem essa vocação, tem a vocação de trazer a outras áreas do conhecimento a possibilidade de um novo olhar, um olhar diferenciado que a gente adquire através da leitura, através do contato com a literatura, com as artes, com o cinema e, enfim, com outras formas de manifestação do saber, não somente o saber científico ou acadêmico, mas também um saber que nos fala do sensível, que nos fala da relação entre as pessoas e de uma possibilidade de transformação social. Então, muito obrigada mais uma vez a Adolfo e Denise. Agradeço em nome de toda a equipe do Instituto e que tenhamos todos um bom fim de tarde aqui com vocês. Eu não sei quem é que vai começar, é Denise? Denise começa? Começo eu. Bom, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui novamente, em mais esse encontro que a gente está promovendo juntos. E, mais uma vez, eu queria falar bem rapidamente. No encontro passado eu falei de uma forma um pouco mais demorada sobre isso, mas para quem está chegando agora, que às vezes fica a pergunta, né? Mas direito e literatura, como é que essas coisas caminham juntas? Primeiro, toda a área de saber é para caminhar junto com a outra, né? A gente só pode construir reflexão e mudança quando a gente consegue tecer de forma complexa essa interseção entre os saberes. Então é sempre muito bom a gente estar juntando conhecimento. E no caso específico da literatura e do direito, ambos trabalham com o mesmo território, com o mesmo chão, que é o do humano, né? A literatura expressando as angústias, os sonhos, os desejos, as frustrações, o imaginário, o futuro possível, e o direito transformando tudo isso que a literatura registra do humano em matéria para organizar de uma forma, né, legal e justa a estabilidade social que a gente tanto busca. Então, é um casamento perfeito. A gente hoje está aqui falando do sistema prisional brasileiro e, surpreendentemente, para alguns, a gente vai buscar essa introdução. E aí a gente vai ver que não tem nada de surpreendente. Essa é a grandeza da arte e a comunhão dos saberes. A gente vai buscar, para introduzir esse tema, a literatura. Não vamos começar pela lei, não vamos começar, né, pelas normas, vamos começar pela literatura. E por uma literatura que vem da Rússia do século XIX. Né? Vamos refletir o que uma prisão em Omsk, na Sibéria, no século XIX, fala pra gente de uma prisão no Brasil no século XXI. Esse vai ser a pimentinha da gente hoje. Então, como eu gosto de fazer, eu gosto sempre de situar vocês historicamente no momento em que o que está por trás desse romance, como é que ele surge, né?
Em 1825, morre Alexandre I, czar da Rússia, e sobe ao trono seu filho Nicolau I. Só que nesse momento, a Europa Ocidental começava a receber influência das primeiras ideias socialistas e republicanas, e começavam a haver movimentos no sentido de mudança das monarquias e dessa instituição monárquica e tal. Isso chega à Rússia. E depois que Nicolau I já subiu ao trono, um grupo de intelectuais promove um levante que fica conhecido como decembrista, tentando mudar essa ordem e derrubar a monarquia russa. E, obviamente, eles não conseguem, o movimento é sufocado, os seus líderes são presos, mortos, mas a história já nos ensinou, morrem os homens, mas não morrem suas ideias, né? E aquilo continua latente. Por volta de 1948, a Europa Ocidental está em ebulição com essas novas ideias, especialmente a França, já falando em sufrágio universal, em república, e novamente a agitação volta para a Rússia também. E aí um grupo de pessoas começa a se reunir na casa de um homem chamado Petrashevsky, e esse acaba sendo o nome do grupo, né? Para discutir justamente essas questões de uma nova mudança de paradigma, de uma nova sociedade, de uma nova organização. A Rússia, nesse momento, tem uma organização social ainda praticamente feudal, né? Poucas famílias eram donas de grandes extensões de terra, e as pessoas que trabalhavam na terra eram tratadas praticamente no sistema de escravidão. Eles não tinham direito a nada, eram alugados e vendidos para trabalhar em outras plantações, em outras propriedades, como se escravos fossem, né? Era uma sociedade realmente onde poucos tinham muitos direitos e muitos não tinham direito nenhum. Então esse grupo, assim, enfim, questionava essas coisas. Obviamente que também, mais uma vez, a história se repete, havia um delator entre eles, um espião, o grupo é delatado, são presos. Só que fazia parte desse grupo um jovem de cerca de 20 e poucos anos chamado Dostoiévski, um jovem escritor. O grupo é preso e é condenado à morte. E somente no último minuto essa pena é comutada em prisão com trabalhos forçados. No caso do Dostoiévski, ele é condenado a 4 anos de prisão em Omsk, na Sibéria, com trabalhos forçados. E é essa experiência que vai estar aqui no romance que a gente está lendo, Recordações da Casa dos Mortos. Durante 4 anos, Dostoiévski passa por essa experiência da prisão, uma prisão, como a gente vai falar aqui, que é extremamente, é um sistema extremamente violento, a gente vai falar mais adiante. E quando ele sai da prisão, ele está profundamente marcado por essa experiência. Quem conhece a obra do Dostoiévski e não conhecia a Recordação da Casa dos Mortos, ou essa história essa passagem da vida dele, pode entender muito melhor por que certos temas são tão caros, como a condição humana, as angústias humanas, a degradação do ser humano, a presença o clássico do Dostoiévski, O Crime e Castigo, fala justamente, né, faz todo sentido depois que você conhece a Recordação da Casa dos Mortos, né, porque toda aquela interrogação sobre o que é atenuante ou o que é agravante para se cometer um crime, qual é o castigo que realmente redime um crime, e toda a angústia da personagem que está ali no Crime e Castigo é alguma coisa que ele experimentou porque viveu a realidade da prisão e porque conviveu com pessoas que traziam essas angústias, né? Então, ao sair, a primeira vez que o romance aparece, em 1861, ele é publicado originalmente. Quem leu a história, quem conhece o livro, vai perceber isso. Ele é publicado como um folhetim em capítulos, e o livro é todo episódico. O livro é formado por uma série de capítulos que, em si, contam um episódio do presídio ou de um personagem que ele conheceu, e esse episódio tem princípio, meio e fim em si, e no conjunto, como um diário mesmo, eles formam um relato dessa experiência, né? E só mais tarde é que ele surgiu como livro.
E a história trata do seguinte, não dá pra gente fazer um resumo como a gente fez com o livro anterior, é impossível, porque como eu estou dizendo para vocês, não é uma narrativa que se desenvolve passo a passo. Você tem, a história começa com um narrador, que não é nomeado, que vai visitar um amigo. E na casa desse amigo conhece o preceptor, o professor das filhas desse amigo, e acha que ele é uma figura que lhe causa impacto, um homem muito taciturno, muito ensimesmado, mas muito educado, muito culto. E conversando com o dono da casa, ele vai ouvir os maiores elogios a essa figura, ao professor Alexander Petrovich, apesar do seu passado. E que passado é esse? Petrovich passou 10 anos preso em Omsk, na Sibéria, por ter assassinado a mulher, um ano depois do casamento, por ciúmes. E tudo que a história nos diz sobre o Alexander Petrovich é isso, que matou a mulher por ciúmes, ficou 10 anos preso. No mais, tudo que a gente vai saber ao longo do relato é o que ele viu na prisão, o que ele experimentou na prisão. Esse narrador tenta uma aproximação com o professor, é repelido, ele é um homem muito reservado e ele vai embora. Tempos depois, voltando à cidade, ele resolve fazer uma segunda tentativa de falar com o Alexander. Vai à casa onde sabia que ele morava, ele alugava um quarto nessa casa e descobre que ele morreu. E a dona da casa diz, olha, ele morreu e arrumando o quarto eu encontrei os papéis, só quer levar os papéis? E aí pega os papéis. Esses papéis, quando ele abre para ver, nada mais são, do que as folhas, manuscritas com um relato. Que relato é esse? A recordação da Casa dos Mortos. É a memória do Alexander do tempo dele da prisão. E aí o narrador diz para nós, leitores, que é esse relato que ele vai apresentar agora. Nesse momento, é interessante a gente fazer um parênteses para falar que esse recurso que o Dostoiévski está usando é um recurso que era muito comum no século XVIII, que depois no século XIX foi perdendo força, mas que atualmente vira e mexe algum autor ainda utiliza. Se chama de romance epistolar. Apesar de epistolar vir de cartas, porque originariamente eram romances assim, Vou dar 2 clássicos aqui para vocês, o Drácula do Bram Stoker e as Ligações Perigosas. Se vocês já leram o livro, se vierem a ler, não tem uma narrativa, são cartas. É uma carta depois da outra e na construção do relato das cartas você vai montando a história. Isso foi um recurso que se usou muito no século XVIII, Goethe utilizou, Balzac utilizou. No século XIX ele perdeu um pouquinho a força e hoje em dia ele tem voltado à tona. Quer dizer, ele começou com a história das cartas e depois esse tipo de romance passou a utilizar diários, encontrei um diário e agora você vai ler o diário que eu encontrei, papéis encontrados em baús, notícias de jornal, enfim. E o que essa ferramenta produzia para aquela época e que de alguma maneira continua produzindo? Era uma tentativa de apresentar ao leitor uma história que tivesse um selo de veracidade, uma verossimilhança confirmada. É mais ou menos como a gente hoje vendo no cinema e aparece antes, esse filme é baseado em fatos reais. Quer dizer, você sabe que você vai assistir uma ficção, mas cria uma predisposição em quem está assistindo para uma empatia maior com a história. Porque, bom, isso é uma ficção, mas aquelas pessoas existiram. Esse fato aconteceu, essas pessoas sofreram ou ficaram felizes ou experienciaram isso que está sendo posto aqui. Então, para a literatura do século XVIII e de parte do século XIX, isso tinha o mesmo efeito. E aqui, para a construção do Dostoiévski, isso ganha isso é sublinhado pelo fato da gente saber que ele está, na verdade, ficcionalizando as suas próprias memórias e que a gente pode tomar o Alexander Petrovich como seu alter ego. Todo registro que vem em nome do Alexander, na verdade, parte não de algo que o artista
inventou, especulou a partir de uma realidade que ele ouviu dizer que existia, ou que ele pesquisou para saber como era, mas vem de o autor ter vivido tudo aquilo. E a experiência é extremamente dura, né? É extremamente dura. É um relato duro dessa vida na prisão. Começa com a dificuldade desse protagonista, do Alexander, né? Esse alter ego do Dostoiévski, porque ele vem de uma classe alta. E o primeiro impacto que ele tem dentro da prisão é que ele tem que lidar com essa rejeição de grande parte dos seus agora pares, né? Porque a maioria dos presos vem de soldados que cometeram crimes quando do exército, vem de camponeses, apesar de haver alguns, como eles chamam de nobres, né? Que vêm de famílias de elite, mas ele tem esse primeiro impacto, né? A outra coisa que ele sofre, né, a personagem, que é marcante, ele vai falar disso em vários momentos da narrativa, que é a fonte da sua maior angústia, no meio daquela miséria absurda que ele vai apresentar e que ele vai viver. O que mais lhe faz falta é a solidão, é não haver privacidade, é ele pensar que vai ter que passar no caso do Alexander, 10 anos da sua vida em que ele não ficará um momento sozinho, porque ou ele está no seu grupo de trabalho, ou ele está na cela com os outros presos, ou ele está vigiado por um guarda. Então não há a menor possibilidade de solidão, introspecção, privacidade. E você tem os castigos físicos que ainda ocorriam, né? Às vezes muitas das penas às quais ele se refere aqui, além da reclusão, havia castigos físicos associados à pena, e qualquer insubordinação no presídio era punido com castigos físicos. A relação de crueldade e cumplicidade entre os prisioneiros, entre os apenados, porque ao mesmo tempo que havia uma solidariedade, né, que se protegiam dos guardas, entre eles havia uma crueldade muito grande, havia agressões, havia tentativas de assassinato, havia roubos. Então você tinha que lidar com essa contradição. Aquele que poderia ser o seu melhor amigo, a sua defesa, o seu protetor, era também quem poderia ser o seu agressor. E toda o desejo de liberdade que estava sempre adiado, né? Tudo isso fazia um painel muito amargo. Cada capítulo do livro traz um sentimento de opressão muito grande e vai revelando essa perda gradual do sentido de humanidade, né? Ele, em um dado momento do livro, o Alexander vai fazer a seguinte observação, e vamos lembrar sempre, a observação do Alexander é a observação do Dostoiévski, falando do que ele percebe nos presos. Ele diz assim: sim, quase todos os presidiários eram taciturnos, odientos, e não queriam de modo algum que suas esperanças fossem pressentidas pelos demais. Simplicidade e franqueza eram desprezadas. Quanto mais fantasiosas fossem suas esperanças e quanto mais o sonhador percebesse que não eram realistas, mais obstinadamente ele as escondia, mas não abria a mão delas. Ou seja, a esperança, que é algo de mais fundamental na nossa humanidade, né? A esperança é a última que morre. Ela era escondida, ela era recalcada, ela não deixava de existir, mas ela era sinônimo de fraqueza. Portanto, ser humano era ser fraco, né? Era preciso ser fera para poder sobreviver naquele espaço de precariedade absoluta, né? Uma outra coisa que a gente percebe é que vai se tornando o verdadeiro protagonista da história a prisão e esse sistema de encarceramento, porque é disso que ele está falando o tempo todo. Mesmo quando ele foca em alguns companheiros, né, de presídio e conta as suas histórias, essas histórias estão sempre perpassadas pelas dificuldades, pela sordidez daquele espaço.
né? E ele vai fazer uma observação que é muito interessante para uma reflexão nossa aqui, que é sobre você estar no mesmo espaço, fazendo com que todos igualmente, independente do crime que cometeram, porque você tinha preso desde a pessoa que era um verdadeiro facínora, que degolava crianças, até o sujeito que roubou alguma coisa, né? Até porque estava com fome para comer, estavam todos submetidos ao mesmo tipo de encarceramento, as mesmas normas, misturados entre si. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, não é? E ele tem essa sensibilidade de perceber que esse caldeirão de personalidades e de histórias também é alguma coisa angustiante. E ele vai dizer assim: um homem educado e com compreensão desenvolvida, uma mente madura, um bom coração, sua própria dor é maior que a pena que lhe coube. Condena-se a si próprio a nunca mais ter paz, sossego, pois é muito mais implacável consigo do que a própria lei. E ali, bem na frente, está outro condenado, que não importa quanto dure a sua pena, jamais pensará no homicídio que cometeu, pois considera que agiu certo e bem. E há também os que cometem deliberadamente um crime apenas para virem para o presídio, e assim se livrarem da vida dura, trocando a servidão da vida livre pela prisão. Então vejam, ao falar dos diversos tipos de figuras que ele consegue identificar, e principalmente ao destacar a questão do que prefere ir para a prisão física do que estar na servidão da vida dura, olha o que eu falei a respeito da sociedade russa, o que ele está mostrando aqui? Que uma sociedade injusta, que uma sociedade onde há uma diferença abissal entre classes sociais, entre condições socioeconômicas, entre direitos, uma sociedade onde poucos têm muitos direitos e muitos não têm direito nenhum, vai gerar também no seu sistema legal e no seu sistema prisional alguma coisa que não é humana. Uma sociedade que vai perdendo o seu senso de humanidade na sua constituição, na sua organização socioeconômica, por que ela teria uma preocupação em ter um sistema prisional que realmente buscasse um resgate do ser humano, que buscasse alternativas para um encarceramento ou que fosse menos cruel? Mais uma vez, qualquer semelhança com o século XXI, né, com a nossa realidade, não é mera coincidência. Então, a literatura faz esse tipo de coisa. A gente está lendo um livro que é uma realidade do século XIX, lá na Rússia. A gente está no século XXI, aqui no Brasil, e a gente pode começar a dizer coisas do tipo, mas isso está mais perto de mim do que eu imaginava. Quer dizer, a literatura tem esse poder, né? Então, a experiência dessa leitura nos revela isso, que guardadas as proporções de espaço e tempo, tudo que a gente vai observar lá no presídio em Omsk está muito perto do que a gente tem aqui. Lá tem tráfico de bebida dentro do presídio, aqui a gente tem tráfico de droga, de arma. Lá as pessoas só podem fazer os trabalhos forçados, mas elas dão um jeito de contrabandear para dentro do presídio ferramentas do seu ofício original, e escondido à noite na cela, eles trabalham fazendo, o relojoeiro faz relógio, o sapateiro faz sapatos e bolsas e cintos, o artesão faz lanternas, tudo escondido. De vez em quando os policiais, né, os guardas entram lá, dão uma batida, recolhem tudo, mas aí lá também tem a questão de poder agradar o guarda, né?
E aí um dinheirinho aqui, um agradinho ali, as coisas voltam, as ferramentas voltam e a vida continua. E eles vendem isso na cidade, porque há pessoas da cidade que vão ao presídio levar produtos, levar alimentos e tal. E essas pessoas é que levam para a cidade o que eles manufaturam, né, às escondidas, e depois trazem o dinheiro para eles. Porque lá, como aqui, né, o dinheiro é uma arma dentro do presídio para você conseguir coisas que você não teria acesso, né? E aqui? O que a gente tem aqui? A gente tem as facções criminosas de dentro do presídio, mantendo, né, dando ordens e orientando quem está do lado de fora e mantendo a máquina em marcha. Então, a gente vai vendo que aqui, né, você tem a possibilidade, lá ele fala das mortes, das tentativas de assassinato entre os presidiários e com os guardas, no excesso dos castigos físicos. O que você tem no Brasil? O que a gente observa no nosso sistema prisional, no complexo de Bangu, no complexo Anísio Jobim, lá em Manaus, que recentemente houve aquele massacre horroroso, né, no Carandiru e no extinto Carandiru e a sua triste memória. Quer dizer, a gente começa a ver que o relato do século XIX não está longe do relato que a gente, em pleno século XXI, ainda continua podendo fazer dessa realidade nos presídios. E isso é fascinante que a arte tem esse poder de nos levar à reflexão, inclusive, desses termos, não só da situação, como fazer essa aproximação de tempos tão distantes e fazer com que a gente se pergunte por quê, né? Por que uma história dessa ainda se repete, né? Isso é esse papel instigante da literatura que faz conosco, o leitor, que também faz com a sociedade e que acaba movendo, gerando transformações que acontecem em parceria com outros saberes, como o direito, né? Então, a literatura fica aqui como um espaço fundamental de reflexão. E já que a gente está falando disso e de sistema penal, sistema prisional, o professor Adolfo vai falar disso melhor do que eu queria só introduzir uma questão aqui, já que a gente está falando de literatura, leitura, que é a da remissão de pena. A remissão de pena são alguns casos que a lei prevê, o professor Adolfo vai falar disso melhor do que eu, em que dias da pena são abolidos, são diminuídos. E hoje, essa remissão de pena pode ser, se não me engano, pelo estudo, pelo trabalho, e agora pode ser também pela leitura. E alguns estados começam a criar as suas formas de fazer isso funcionar pela leitura. Então, antes de falar um pouquinho disso, para a gente ver como é importante, quando a gente pensa na situação de presídio, e dessa perda de humanidade, dessa dificuldade de você realmente poder criar um sistema que reabilite as pessoas, que num sistema de cerceamento de liberdade possa ainda assim resgatar a humanidade daquelas pessoas. No livro que a gente está tratando aqui, isso também está lá, é outra percepção que a personagem tem, e ela vai falar do trabalho, né? O Alexander vai falar do trabalho, eles lá têm a realidade do trabalho forçado e do trabalho que eles executam por conta própria. E ele vai dizer o seguinte: por mais duros que sejam os trabalhos forçados, agora, pelo menos, beneficiam alguém. Tem um fim utilitário. O prisioneiro faz tijolos, planta alicerces, levanta paredes. Nisso ele se aplica. Há um plano e uma tarefa a cumprir. Por vezes, ele até se entusiasma e realiza o trabalho com mais capricho, maior envolvimento. Mas se em vez disso lhe ordenassem levar água de um depósito para outro até enchê-lo, para depois vazá-lo, sendo obrigado a encher o que tinha acabado de esvaziar, ou fosse buscar e levar terra de um canto para o outro, creio que tal humilhação, depois de alguns dias, o levaria a enforcar-se, ou então o levaria a cometer crimes, ou tentar fugir, mesmo com o risco de morrer.
esse tipo de castigo simplesmente se transformaria numa espécie de tortura e vingança, não servindo a nenhum propósito racional. Então ele tinha a consciência de que ficar à toa naquela situação de cerceamento de liberdade ou produzindo um trabalho absolutamente sem nenhum significado era a pior das vilanias, era o maior rebaixamento que se podia fazer do ser humano. E aí a gente para pensar, né, no que acontece nos nossos presídios hoje, no nosso sistema prisional. Né? As pessoas têm uma atividade para fazer, ou elas estão lá depositadas justamente, né, ou no trabalho inócuo, que elas sabem que não tem sentido nenhum, numa tarefa que elas sabem que não tem sentido nenhum, ou entregues a nada ser, né, a um ócio que nesse caso é um ócio que leva à perda de contato com valores mínimos de humanidade, de solidariedade, né, de partilha, porque você está numa solidão acompanhada, né, vendo ali sem o seu bem mais precioso, que é a sua liberdade, e sem nenhuma perspectiva para o dia seguinte, nenhuma perspectiva para quando sair dali, né? Então o nosso Alexander aqui já fazia essa observação que a falta de uma atividade produtiva era alguma coisa aniquilante, né, que poderia levar a pessoa ao desejo da morte. E aí nesse ponto eu queria retomar o que falaram anteriormente da remissão de pena pela leitura. Eu acredito que quando a gente fala de remissão de pena pela leitura, o que está posto no que regulamenta isso de uma forma geral é muito básico, né? Para cada livro lido são menos 4 dias de pena, um máximo de 12 livros por ano. Os presídios têm que ter uma comissão que indique os livros e que faça a verificação disso, e a verificação da leitura é através de uma resenha que o preso tem que produzir, que o apenado tem que produzir. Muito bem. Em alguns estados do Brasil, e cada estado está podendo aplicar isso com normas próprias no fazer. E tem muitos lugares no Brasil em que isso está sendo feito exatamente dessa maneira. O preso recebe uma lista de livros, quer entrar no programa, o preso tem que ser alfabetizado. Então, quer entrar no programa, ele recebe uma lista de livros, ele escolhe um, ele recebe o livro, ele tem um mês para ler o livro, faz a resenha, devolve a resenha para o carcereiro, que entrega para a direção do presídio, que manda para a comissão faz um parecer, manda para o juiz valida, se o parecer for ok, menos 4 dias na sua pena. E aí eu me pergunto, em que isso transforma alguém? Em que isso traz algum benefício para a vida do preso, a não ser menos 4 dias na pena? Quer dizer, a única forma que eu entendo que a leitura possa realmente, como remissão de pena, ser efetiva, e eu acho que é um instrumento muito efetivo, é quando ela puder ser implementada com mediação de leitura. Quando você puder reunir um grupo de apenados com um mediador de leitura, fazendo uma leitura partilhada, reflexiva, onde esse mediador de leitura, como um leitor guia, possa ir costurando as leituras que vão sendo feitas, porque isso é capaz de transformar. Tem um pensador espanhol chamado Jorge Larosa, que eu gosto muito, que trabalha com a ideia de leitura como experiência. E ele vai dizer que uma leitura só é leitura quando o leitor se apropria dela. E essa apropriação o deforma, o forma, o deforma e o transforma. Quer dizer, se a gente quer pensar em recuperar minimamente alguém que passa pela experiência do presídio, se a gente espera que a pessoa que vai sair daquele encarceramento possa ser alguém produtivo, possa ser alguém que se reintegre na sociedade, a gente precisa trabalhar com a ideia de transformação. Transformação de mentalidade, transformação de horizonte. E para fazer isso, a leitura é um instrumento fundamental, mas ela tem que ser trabalhada de forma adequada. Pedir que o preso leia um livro, faça uma resenha e dê a ele 4 dias, está dando a ele 4 dias e só.
É a mesma coisa que no nosso sistema educacional, mandar um menino ler um livro para fazer uma prova no final do mês. Nem alguém que é leitor, que ama ler, vai ler aquele livro com prazer. Vocês devem ter passado por essa experiência na escola, né? Você está lendo um livro que você não escolheu e que você sabe que no final das contas ninguém vai se interessar se você gostou do livro, se não gostou do livro, qual foi a viagem que você fez no livro. Só vão se interessar que você responda corretamente as questões da prova, que muitas vezes não vão falar em nada com a leitura que você fez, né? Então, só para fazer esse parênteses e caminhando com o personagem do livro, né, ser produtivo é uma forma de você também resgatar, de você evitar essa deteriorização do ser humano, né? E a leitura pode fazer isso, mas pode fazer isso se realmente tiver espaço para ser trabalhada de uma forma que leve à reflexão e à transformação de quem está ali naquela realidade opressa. E também porque me parece que feita dessa maneira, com uma partilha, com uma mediação, é um instrumento para dar a esse aprisionado o mínimo lhe devolver um mínimo de arbítrio, né? Ele poder escolher o que ele quer ler, ele poder verbalizar o que é a sua leitura daquela história, ainda que não seja a leitura que o outro fez. Ele poder escolher comentar ou não o livro que leu, falar ou não da experiência que teve. É um mínimo de arbítrio que você devolve a alguém que perdeu completamente, que almoça, toma banho de sol, tudo na hora que lhe é determinado, e se lhe for determinado, se não lhe for retirado. Primeira pessoa, né? Exatamente. Né? Não há essa possibilidade. Então, o que a gente percebe no livro, se a gente continuar trabalhando para fechar aqui com essa ideia do Alexander como alter ego do Dostoiévski, como é que uma pessoa de 20 e poucos anos, que vem de uma família, né, que na Rússia daquele momento tinha alguma posse, que já era um escritor, passa 4 anos neste inferno e sai inteiro para produzir a obra que produziu. Quer dizer, o que salva Dostoiévski e o que salva o Alexander? O que salva os dois é a mesma coisa, é a escrita. É o fato de eles não terem perdido o horizonte, né, de quem eram e de o que lhes era caro. É o fato de eles terem lançado sobre aquela realidade sórdida em que eles se viram jogados, lançar esse olhar de observador, de compreender, de esmiuçar as almas humanas, não é de não se contaminar, porque é impossível, sofreram, né? Dostoiévski sofreu tudo aquilo, mas de estabelecer uma leitura daquele mundo e de ser capaz de, como diz a estética da recepção, todo leitor é também um escritor, porque escreve sobre as histórias que lê com a sua própria experiência, com o seu próprio acervo, criando a sua própria história. Então, essa capacidade do escritor de se manter escritor, de não esquecer quem ele era, a sua vocação, o seu valor primeiro, mesmo numa situação de penúria absoluta, faz com que o olhar seja um olhar leitor. Ele leu aquele espaço, ele leu aquelas pessoas. E tão logo organizou aquilo como uma experiência, transformou aquilo em escrita, transformou aquilo em uma obra de arte, em literatura, e é capaz de tocar e transformar outras pessoas. Então é a leitura e a escrita salvando. Da mesma forma, o que redime o personagem, o Alexander Petrovich, tanto do seu crime, né, quanto do castigo que ele sofreu, porque é preciso remir também aquela prisão, aquele espaço, o que lhe possibilita redenção é a escrita, já que o personagem é apresentado como alguém que não conversa, não tem amigos, não fala de si, ele nunca partilhou a sua experiência com o outro, mas ele precisou organizar
a sua experiência na escrita, recriar a sua experiência na escrita. E isso possibilitou que ele se reintegrasse à vida, se reintegrasse ao mundo, ainda com as suas marcas, com as suas dores. Então, acho que o que o livro do Dostoiévski traz pra gente é essa possibilidade da gente refletir que o passado está no presente, que a realidade de Omsk na Sibéria não é diferente dos presídios que nós temos hoje, nem do que vivem os nossos apenados hoje. E só para provocação, eu queria deixar com vocês umas palavras de um escritor, ele na verdade é um historiador, o Jacques Le Goff. Ele trabalha muito com história da Idade Média, mas ele também pesquisou história e memória. E num livro dele chamado História e Memória, ele tem uma frase que diz assim: a memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens. Muito obrigada. Bom, posso começar. Boa tarde a todos. É mais um prazer estar de novo aqui ao lado da professora Denise. Não combinamos nada, como da outra vez. Nunca combinamos. E acabamos coincidindo, né? É interessante, né? Você disse coisas aqui que eu também... Exatamente, é uma coincidência. Até com relação ao próprio tema, da temática do livro, né? Porque, no fundo, enquanto Dostoiévski, na verdade, experimentou, vivenciou a cadeia como preso, eu vivenciei o sistema penitenciário como promotor de vara de execuções penais durante 6 anos, na década de 80. Então eu conheço o sistema e é curioso, depois a gente vai começar a projetar aqui algumas coisas, que eu tenho até meditando o seguinte, sobre direito e literatura. Eu já havia lido Dostoiévski, O Crime e Castigo, né, a obra básica, que eu acho fantástica, e a Recordação da Casa dos Mortos. Aí entrei como titular da 2ª Promotoria da Vara de Execuções Penais. E a nossa atribuição é fiscalizar o sistema. Isso é muito... essa é a fiscalização. O papel do Ministério Público é esse, de fiscalização. Então, eu convivi durante 6 anos, e visitando cadeias, e vendo coisas absurdas, como eu vou projetar aqui. E foi muito interessante que... Aliás, Elber, eu ia te pedir para você já começar a projetar o primeiro quadro. O porquê da Casa dos Mortos. Por que que isso aconteceu? Por que eu ressuscitei na minha memória esse livro do Dostoiévski? Pelo seguinte, porque quando nós fazíamos as visitas de inspeção, eu costumava fazer aquele relatório formal que era encaminhado ao corregedor do Ministério Público, e aquilo era repartido também com, na época, DESIP, né, Departamento de Sistema Penitenciário, e eu comecei a perceber o seguinte, que eles não liam aqueles relatórios. E eu sempre fui um idealista e continuo sendo. E eu ficava intrigado, eu disse, como é que eu vou despertar esse pessoal para essa realidade? Olha só que coisa interessante. E aí pensei assim, com a literatura. Eu vou agora elaborar um relatório contundente, usando textos filosóficos e começando logo de pronto com a Recordações da Casa dos Mortos, do Dostoiévski. E de repente eles vão achar interessante, vão ler, e vocês vão ver os trechos aqui. Isso está registrado, inclusive, em artigos que eu já publiquei. É muito interessante sobre isso. Eu disse assim, e foi verdade, porque o corregedor me chamou e aí disse, olha, eu estou te chamando aqui com relação àquele relatório último que você me apresentou a gente, que é sobre o sistema. Achei excelente. Eu disse assim, é mesmo? Por que, doutor? Não, pelo seguinte, porque está diferente de tudo e realmente você
fez eu refletir mais sobre esse negócio. E você usou a literatura, usou Dostoiévski, falou em Nietzsche. Ele leu. Aí eu disse, olha, eu fico feliz, doutor, que o senhor leu. Isso é muito importante. E, de repente, isso vai ser importante também para as outras autoridades que vão receber esse relatório. Então, é uma coisa muito interessante, como Dostoiévski, como preso, na literatura, ele retrata o sistema. E eu, como autoridade do Ministério Público no sistema, também utilizei a literatura para, pelo menos, dar um choque, assim, em relação ao que nós estávamos vendo. E é um negócio catastrófico, desastroso, e realmente, você já falou muito sobre isso, as coincidências são incríveis que você tem lá atrás, na Rússia, na prisão lá da Sibéria, com o que nós temos hoje, aqui, e continua assim. Eu sempre falo, dou aula aqui na PUC, eu sempre digo aos alunos o seguinte, eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu acho que nós temos que ser realistas e pensarmos no seguinte, que cada um de nós tem um papel muito importante a cumprir, a fazer. Então, essa coisa de ser, não dá para fazer mais nada, não, dá sempre para fazer alguma coisa. Isso é muito importante. Isso eu sempre tive em mente e continuo com essa ideia. Quem me conhece lá no Ministério Público sabe disso. Isso é uma questão realmente... Então, vamos lá. Eu digo assim, olha, relatório de uma visita de inspeção ao manicômio judiciário Heitor Carrilho ou Casa dos Mortos. Foi assim que eu batizei. No dia 17 de maio de 1985. Aí eu comecei assim, ó. Uma luz se acendeu em mim, é de companheiros de viagem que eu preciso. E vivos. Não de companheiros mortos e cadáveres que carrego comigo para onde eu quero ir. Isso é uma frase do Nietzsche. Eu comecei assim meu relatório. Aí, mais adiante, eu disse assim, olha, o porquê da Casa dos Mortos. Também se disse. De repente atravessamos a linha divisória que separa o mundo dos vivos do submundo dos zumbis. Mergulhamos no mais fundo dos abismos em que o ser humano pode ser lançado. Miséria e loucura de mãos dadas, irremediavelmente unidas, desfilando à nossa frente, etiopizando os nossos olhos, enfatizando nossa impotência. Esta é a visão otimista, claro que fui irônico, né? No manicômio judiciário Heitor Carrilho. Foi a última visita que eu fiz no manicômio Heitor Carrilho. E aí eu comecei, iniciamos a visita pelo pavilhão novo, que de novo só tinha um adjetivo vazio. E é exatamente isso, a infiltração de água nas paredes, é o denominador comum, o laboratório existente está fechado, na sala de reuniões de grupo, o vazamento chegou a tal ponto que certa vez pingava fezes do teto, nos dizeres de um funcionário que presenciava a inspeção. E aí eu comecei essa visita, e inclusive o diretor me acompanhou e eu interditei na hora um verdadeiro sepulcro, era um sepulcro, era um cárcere, tinham 4 indivíduos ali dentro, inclusive com pouca luz, ou quase nenhuma, dormindo sob as pedras, e estavam esperando o exame psiquiátrico, aguardando aquele exame, mas naquelas condições dantescas. Então eu simplesmente disse, abre e coloca esses indivíduos em outro lugar. Que isso aí não é, isso é uma condição absurda. Então isso foi chocante. E mais na frente, para terminar essa parte aqui, e roubamos para a enfermaria de observação, que batizei de pocilga. Não há melhor palavra para defini-la. Não me lembro de ter visto coisa parecida no Jardim Zoológico, nem em filme de campo de concentração nazista. E aí também mais sarcasmo. Hitler teria chorado, talvez de ciúmes, se visse tal coisa. E na jaula principal, 4 infelizes se revezavam no mostrar parte do rosto, na minúscula janelinha existente na pesada porta. Pedimos que abrissem a jaula e entramos. O ar estava simplesmente respirável, parecia o day after. As camas e alvenaria são túmulos com cadáveres do lado de fora. Aí a Casa dos Mortos. Colchão, cobertor, travesseiro, como os conhecemos aqui fora, não os vi. Isso tudo fez parte desse relatório, que exatamente eu quero mostrar essa ponte que eu fiz com a Casa dos Mortos de Dostoiévski, tá? Bom, depois
aquelas criaturas enjauladas ainda não tinham sido rotuladas, porque iam receber ainda o diagnóstico. E foi muito interessante que o diretor estava exatamente aguardando a minha inspeção e um laudo para justamente dizer o seguinte: eu não tenho mais condições, porque ele não conseguia recursos do governo. E ele estava esperando que o membro do MP fosse lá, fizesse algo assim, e nem esperava que fosse tão contundente. E no dia seguinte ele pediu a exoneração. Saiu, e aí, porque ele disse que aquilo se tornou insuportável. Melhorar? A única coisa que eu consegui ali naquele momento foi fechar esse local aí onde encontrei esses 4 indivíduos enjaulados, literalmente. Lembro-me também de um outro que estava rodando ali pelo pátio, como se fosse uma espécie de terra com satélites em volta, que eram moscas com feridas abertas. Então, cenas assim apavorantes, negócio absurdo. E eles não falavam coisa com coisa porque era um esquizofrênico, já estava rotulado. Então esse é o primeiro ponto. E aí, agora a gente já pode prosseguir aí. Hélio Peregrino, que é fantástico, né? Eu sempre cito porque ele foi um grande pensador, além de psicanalista, um grande pensador social. E essa é a nossa realidade aqui. E eu acho que quem assistiu à televisão ontem deve ter visto que nós temos 13 milhões de indivíduos que estão abaixo da linha da pobreza, 3 milhões e 500, e com salário de 140, ganhando 140 reais por mês. Isso a Globo News e a TV Cultura também enfatizaram. Então, como é que você vai falar de justiça, se você não tem a justiça social, que é a básica? Esse é o grande problema, essa é a grande questão. E isso, a professora Denise já falou aqui também sobre esse ponto aí, mas exatamente o que nós temos hoje, esse pessoal todo é uma futura clientela, muitos deles vão bater no sistema penal, no sistema penitenciário. Aí voltando, ele diz aí, grande pensador, a ordem social brasileira é intrinsecamente perversa, ela é concentradora de renda e excludente no mais alto grau. Na favela, tal como está organizada, reproduz semelhante estrutura. Há uma socialização da delinquência. Esta deixa de ser propriedade privada do capitalismo selvagem e passa a ser modelo de miséria, seu projeto estruturante. Aparecem nos morros os barões das piroscas, os potentados desdentados que caricaturam goescamente. Os donos da vida cá de baixo, os traficantes de drogas, assumem o comando das favelas com acompliciamento da polícia e do conjunto da sociedade. Há aqui uma ilustração dramática da verdade, segundo a qual a ideologia das classes dominantes é a ideologia de todo o corpo social. Isso eu acho fantástico, essa frase aqui do Hélio, e retrata exatamente. Tem quem vivenciou, como eu, 17 anos de vara criminal aqui no Rio de Janeiro, como promotor criminal. Hoje eu sou procurador de Câmara Civil e vivencio um outro tipo de realidade. Só para abrir um parêntese, que é o problema, por exemplo, um deles, a saúde. A tragédia total. 60% de processos que eu recebo na minha procuradoria de 17ª Câmara Civil, da 17ª Câmara Civil, são processos de saúde. Hoje mesmo estava conversando com alunos sobre essa questão e um deles está fazendo até, uma dessas alunas está fazendo monografia sobre essa questão dos remédios e medicamentos. E agora mesmo estou pedindo a instauração de processo criminal contra uma autoridade aqui do Estado porque descumpriu uma ordem judicial de tutela antecipada no sentido de transferência de uma pessoa que precisava de um leito de UTI e não conseguia. Entrou no plantão, conseguiu obter a tutela, mas não foi cumprida. Conclusão, essa pessoa morreu 4 dias depois. Então esse é o resumo dessa nossa realidade. Hoje eu continuo vivendo do lado de cá, não mais com relação ao sistema. Ora, eu sempre digo isso, e vai aparecer essa frase aqui. Se nós já não temos hospitais caindo aos pedaços, com falta de material humano e material também próprio, de aparelhos, etc. Se as escolas também depauperadas, o que sobra para o sistema penal penitenciário? Aí eu coloco o lixo dos lixos.
Essa que é a grande verdade. Então, pouca gente. Sistema penal, penitenciário, para quê? Qual é o sentido? Então, isso aí vai aparecer novamente. Bom, depois a tragédia. É isso aí, ó, o lixo dos lixos. E num processo de... que aí vem a questão também interessante da responsabilidade civil, porque o preso não deixa de ser um curatelado do Estado. Essa que é a verdade. A responsabilidade do Estado pelo preso é algo assim que é inafastável. E não são esses assassinatos que ocorrem ali dentro, por briga de gangues, de facções, isso tudo, obviamente, por quê? Porque o Estado não providencia condições carcerárias dignas de seres humanos, né? Então, o que eu falo dessa questão da responsabilidade civil, eu recebi um processo em que se pleiteava o pagamento de uma indenização por morte de preso no sistema. E eu coloquei essa frase que já foi replicada por alguns colegas, por magistrados, que é essa aqui: a execução penal do pobre no Brasil começa na concepção. O filho da miséria é condenado à pena de vida marginalizada desde que consiga vencer as desgraças da infância. Quando consegue ser homem de bem, entre aspas, sobrevive de subemprego. Pode também se transformar num mendigo ou num doente mental, mas o destino mais cruel é a criminalidade. Nesse último campo, pode acabar morrendo na rua, abatido que nem um animal selvagem. Pode ser recolhido a uma unidade do sistema penitenciário, onde se aperfeiçoará na delinquência, ou encontrará a morte pela AIDS, ou pelas mãos de colegas de infortúnio. Hipocritamente se apregou a ressocialização do bandido preso. Como ressocializar o que nunca foi socializado? Hipocritamente se prega a pena de morte quando ela já existe aberta e informalmente. Essa é que é a grande verdade. Isso aqui é a minha constatação e a pura realidade que nós vivemos aqui. E, finalmente, aí a gente volta aqui para... Eu peguei alguns trechos, você já citou alguns, mas você vai se lembrar de alguns trechos interessantes. E também eu vou contar casos também concretos, não são muitos, mas da minha vivência, da experiência mesmo. O Dostoiévski, o presídio, os trabalhos forçados, isso é do livro, desenvolve no criminoso apenas o ódio, a sede dos prazeres proibidos e uma terrível indiferença espiritual. Por outro lado, estou convencido de que o famoso sistema celular consegue atingir apenas um resultado enganador, aparente. Suga a seiva vital do indivíduo, enerva-lhe a alma, enfraquece-o, assusta-o e depois nos apresenta como um modelo de regeneração, de arrependimento, o que é apenas uma múmia ressequida e meio louca. Bem forte, né? Outra, tem o presídio provoca uma tristeza tão grande. O forçado, por sua própria natureza, tem uma sede tão grande de liberdade. Isso é aquele condenado ao trabalho forçado, né? E por sua posição social é tão descuidoso, tão desordenado, que lhe vem naturalmente a ideia de ao menos uma vez dar alegria ao coração, afogar todo o desgosto em barulho e música, a fim de esquecer um minuto talvez a sua desgraça abominável. Nada mais estranho que ver alguns deles a trabalhar meses e meses, sem folga, com o fito único, de despender num só dia todo o lucro obtido. Depois disso, novamente se curvam, novamente se encarniçam na labuta até a própria bambochata, porque lá os castigos eram violentos. Era uma condenação de 1000 açoites. Eu não imagina 1000 açoites. Tem um caso aqui, quando ele fala do hospital, né? Porque tem o hospital, é o hospital, a segunda parte. Então, o hospital recebia mais os que eram açoitados, né, para curar dos açoites. E teve o caso lá de prestação, açoite por prestação, condenado a 1000, então preferia levar os 500 açoites. Esse infeliz, que eu não me lembro qual é o nome, mas ele voltou todo feio, todo contente, porque foi para o hospital, conseguiu se recuperar e disse: agora eu vou pagar a segunda metade. São mais 500, mas não aguentou, não resistiu, morreu.
Então, esse é um ponto também dramático. Por isso que esse livro aqui é preciso estar com muita... Porque é muito pesado. É muito pesado. O Crime e Castigo já é, mas aí o Crime e Castigo explora a questão da culpa, que é fantástico. Que até falam os grandes doutrinadores, que antes de Freud, Dostoiévski conseguiu tratar a questão da culpa de uma forma primorosa, através do Raskolnikov, né, que era o personagem principal. Outra recordação. Aquilo o assaltava com um acesso de tosse. Foi assim que roubou minha Bíblia, que era o único livro permitido lá dentro, era a Bíblia. Que eu lhe pedira para guardar no meu lugar. Embora ele precisasse dar apenas alguns passos para me fazer esse favor, achou meios de descobrir o comprador, vender a Bíblia e beber o dinheiro. De certo, tinha naquele instante um violento desejo por bebida, desejo que era mister satisfazer de qualquer maneira. Nesses momentos, uma criatura como ele é capaz de assassinar um homem por uma moeda de 25 copeques, unicamente para obter vodka. Em qualquer outra ocasião, desdenharia 100.000 rublos. Na mesma noite, confessou-me o roubo, mas sem a mínima confusão ou remorso, com absoluta indiferença, como se tratasse de um acidente ordinário. E isso me faz lembrar essa questão de assassinar um homem. Uma vez fui chamado, nós dividimos por finais os processos. Até hoje acontece isso. Então, eram 3 promotorias. E assassinaram um detento com mais de 100 estocadas na Lemos Brito. E eu fui para lá. E nesse dia, quando eu cheguei, o diretor recebeu, tal, não sei o quê, aí começamos a tentar investigar, a ver o que tinha acontecido. O detento assassinado era um detento forte. E eu disse assim, poxa, houve briga, houve luta, Não, olha, nós já descobrimos quem foi que assassinou esse detento. Eu disse, como assim, já? Quem é? Então, não, vou apresentar um senhor, não sei o quê. Aí disse, não, pô, eu fiquei esperando lá na sala, veio um indivíduo baixo, franzino. Aí eu olhei, ele? Isso aí eu acho que tem alguma história mal contada, não é possível. Você vê no cadáver de um indivíduo com compleição robusta, né, forte, e todo mundo sabia que o cara inclusive fazia altero, era uma espécie de líder lá. Na verdade tinha havido um assalto com relação a esse indivíduo, porque e aí tinham furtado coisas, né, desse robusto, e ele não gostou. E aí reclamou, só sei dizer que acabou havendo confusões lá dentro. Por que nós descobrimos isso? Pelo seguinte, porque eu disse assim, eu não acredito nessa versão. Eu quero sentar, eu quero conversar mais com esse preso aí. Aí fiquei sentado lá, o diretor junto também, disse assim, não foi você. Eu disse, eu tenho certeza que não foi você. Aí ele disse assim, mas fui eu, doutor. Eu disse, não foi você. E enquanto você não disser a verdade, eu não vou sair daqui da tua frente. Aí eu já tinha mandado ver a folha de antecedentes. Ele estava com uma condenação muito grande. E, pelo artigo 75 do Código Penal, você pode permanecer preso pelo período de 30 anos. Mesmo que você seja condenado a 300, e ele já tinha uma condenação de 200 e poucos anos de cadeia. Então, o que ele fez? Aí veio aquilo que você falou também. Ele ganhou um dinheiro, isso no final, ele já estava cansado da minha presença ali olhando para ele me olhando. E aí ficou aquele negócio, eu disse assim, fala logo a verdade, rapaz. A gente vai você falando a verdade, nós não vamos te deixar aqui. Eu tenho certeza que você está segurando o sanhaço. Isso é uma gíria penitenciária, que significa exatamente assumir a culpa por alguém em troca de grana. O que você ganhou para assumir esse sanhaço? Aí ele olhou sério e viu que não dava mais, que eu ia sair dali, o diretor também ia perto. Aí eu ganhei um pacote de cigarros Hollywood e uma quantia irrisória, um negócio que eu não me lembro mais. Aí ele disse, agora tá certo. E quem é que te pagou? Aí nós começamos a investigar. E ele disse, pode ficar, você vai ter a garantia de sair daqui agora. Você vai sair comigo, vai sair junto aqui, vem o camburão te buscar, você vai para outra unidade. Você não vai ficar aí. Embora eu não sei depois o que aconteceu, porque é comunicação. Mas olha só como funciona, exatamente como também o Dostoiévski dizia a mesma coisa.
Então é uma realidade muito, muito semelhante, né? Depois, mais adiante, outra coisa, a questão da reincidência, pura verdade isso aí. Quantos reincidentes? Eles voltavam, os processos eram as mesmas coisas. O indivíduo saía, aí recuperação. Que recuperação de quê? Quem é que ia dar emprego para um indivíduo que já está difícil o emprego para quem tem a sua vida limpa? Imagina para um... por isso que quando criaram as penas alternativas, com a 9.099, por exemplo, que deram mais ênfase às penas alternativas, e mesmo semiaberto era muito complicado, porque as pessoas não queriam aceitar, sabendo que aquilo era um egresso. Não quero aqui não, ladrão aqui, assaltante. Essa é outra dificuldade, até mesmo para se cumprir essas penas alternativas. Então o que o indivíduo faz? Volta. E eu, muito ingenuamente, isso já foi no início, estava eu e o juiz de execuções penais, aí passeando ali pelas alas, vendo os presos, conversando, eles sempre querem se aproximar e falar e pedir não sei o quê. Aí o diretor disse assim, esse aí que vai sair amanhã daqui. Aí eu disse, que bom, ingenuamente, porque depois eu vi que bom, e agora, você vai fazer o quê? Vou continuar assaltando todo mundo. Falou na nossa cara, nem do juiz, vou continuar assaltando. Então, esse é um ponto interessante, né? Pelo menos não foi hipócrita. É verdade. Né? Depois de cumprir a pena, Dutov, assim se chamava o detento, voltou ao seu batalhão. Como você disse, né? Tem muitos presos que são oriundos do exército. Né? Acontecera o mesmo que a todos os seus colegas que são mandados à prisão a fim de se corrigirem. Voltam de lá infinitamente mais pervertidos. E alguns deles, após no máximo umas 2 ou 3 semanas de liberdade, tornam a ser julgados e são devolvidos ao presídio. Mas dessa vez vão para a seção dos reincidentes, por 15 ou 20 anos. Assim aconteceu com Dutov. Cerca de 3 semanas após sua libertação, cometeu um roubo com violência. Deu escândalo, revoltou-se, condenaram-no a severa punição corporal. Tá? Isso tudo está no livro do Dostoiévski. Que as realidades vão se confundindo. Mas o princípio, todos os homens são iguais, é por demais abstrato. Eu acho esse texto filosófico, né? É fantástico. Perde de vista uma infinidade de fatos práticos, impossíveis de compreender quando nós mesmos não os provamos. Não vou querer afirmar que o homem de classe superior, o homem instruído, sinta as coisas mais intensamente, mais dolorosamente, pelo fato de ser mais desenvolvido. A alma e seu desenvolvimento não se medem por dados fixos. A própria instrução, nesses casos, não poderia servir de medida. Sou o primeiro a reconhecer que entre as pessoas menos instruídas, mais humildes, mais miseráveis, descobri traços do mais perfeito desenvolvimento moral. Olha que coisa fantástica essa. E eu cito aqui, porque começa a vir à mente assim, os fatos, né? O diretor do Vieira Ferreira Neto, que era batizado, fica em Niterói, claro que mudou muito, mas o sítio do Pica-Pau Amarelo, exatamente. O diretor chegou uma vez e disse assim, Adolfo, olha aqui, nós estamos querendo, tem um interno que está querendo doar o rim a uma pessoa que está muito doente, pessoa pobre, muito pobre, que é só para você ficar tranquilo, que não tem nada a ver com dinheiro, não tem dinheiro envolvido. Aí eu disse assim, bom, ele está no regime fechado, tal, mas já está num lugar melhor, que é o sítio do Pica-Pau Amarelo, então você já olha com um pouco mais de condescendência. E como é que nós vamos fazer isso? Tem que ser muito bem preparado, inclusive em termos de escolta. Aí ele falei com o juiz, com o Motos, e disse, olha, vamos conceder isso aí? E concedemos. E ele foi lá, doou o rim e voltou. Olha só que coisa interessante. Esse diretor hoje é desembargador. E me encontrou, porque depois ele fez concursos e foi. Aí um dia ele me encontrou e disse assim, Adolfo, você não tem ideia do que aconteceu. Olha, eu não aguentei, eu chorei na sessão. Ele tá numa sessão criminal até hoje. Ele trabalha em Câmara Criminal.
Ele disse, o que foi? Você se lembra daquele preso que eu te pedi lá, fui lá pedir por ele, do rim, da doação? Eu disse, bom, não me lembro assim vagamente, não sei o que, eu sei que me lembro de ter concedido e tal. Rapaz, eu estava na sessão, de repente surge na tribuna um advogado. Aí o advogado chega e preliminarmente, antes de qualquer coisa, olhou para mim e disse assim, doutor desembargador, não sei o quê, se lembra de mim? Eu disse, não. Eu sou aquele preso que esteve lá com o senhor, e o senhor deixou eu doar o rim. E aí chegou e disse assim, e tem mais, me lembro que quem conseguiu também lá na vara de execuções que eu pudesse fazer esse ato enfim, foi o doutor Adolfo, e perguntou onde eu estava. Que queria me agradecer. Olha só que coisa fantástica. Aí o Nilson disse assim, o Nilson, já disse o nome. Ele disse, olha, eu fiquei assim impressionado, eu não aguentei, chorei de emoção, porque imagina se nós tivéssemos impedido esse indivíduo de ter doado esse rim, nós teríamos, de uma certa forma, obstaculizado a recuperação dele. Então, isso coincide entre as pessoas menos instruídas, mais humildes, mais miseráveis, descobrir traços do mais perfeito desenvolvimento moral. Esse indivíduo estava advogando. Então você vê que não se pode. É muito complicado. Isso até hoje me arrepio quando eu penso nesse caso. Que é uma coisa... É o que eu comentava assim, quer dizer, a questão do sistema prisional como está posta, você tira toda a capacidade de arbítrio, né? A pessoa tem o desejo de doar um rim, mas ela precisa de uma autorização, porque ela não tem a sua liberdade, né? Exato. E aí você conseguir espaços onde minimamente ela tem alguma inserção, né? Alguma prevalência da sua vontade, como o exemplo que eu dei, se a gente pudesse fazer a remissão pela leitura dentro desses modelos da mediação, né? Então você dá um mínimo de espaço para que ela possa exercer algum arbítrio, tem alguma instância de poder sobre as suas decisões, né? Isso mesmo, exatamente. Imagina se nós não tivéssemos. Pois é. De repente, hoje seria um marginal, hein? Né? Teria voltado, morrido no cárcere. Bom, Alma dos Presos, em Dostoiévski, também no livro. Assim, pois, no presídio, conheci os mesmos homens durante vários anos. Desprezei-os de início, não enxergando neles senão animais ferozes. E, de repente, no momento mais inesperado, a alma desses homens involuntariamente se expandia. Revelava uma tão grande riqueza de sentimentos, tanta cordialidade, uma compreensão tão clara do próprio sofrimento e dos sofrimentos alheios. Está aí o exemplo, né? Que nos primeiros instantes não acreditava nem nos meus olhos, nem nos meus ouvidos. O contrário também sucede. O homem cultivado desenvolve, às vezes, uma barbárie e um cinismo que nos provocam náuseas. E por mais indulgente, por mais prevenido que se esteja, não se poderia descobrir nele nem justificação, nem desculpa. E é interessante isso. E hoje, pela primeira vez, nós estamos vivendo uma realidade diferente, porque antes, nesse tempo aí, eu não via rico no sistema. Com todas as críticas que possam ser feitas contra a Operação Lava Jato, uma coisa é certa: pela primeira vez nós estamos vendo indivíduos, autoridades na cadeia, e isso aí realmente é algo inusitado. Pessoas, inclusive, que assaltaram os cofres públicos e que, com isso, impediram o quê? Que esse dinheiro fosse destinado para as escolas, para os hospitais, para as penitenciárias. Então, esse aí também, de uma certa forma, faz-se aí uma espécie de um balanço aí do que o Dostoiévski coloca. Voltando ao sistema prisional, aí, eu digo, a grande mentira... isso aí foi a última visita que eu fiz na Água Santa, e foi uma visita dramática. Não sei quem conhece aqui a Água Santa, o presídio de Água Santa. Não, nem quero conhecer, porque continua mais ou menos a mesma coisa. Inclusive tem um subterrâneo que os presos ficam, não tem sol, não tem luz do sol. Então, nessa época que eu fui fazer essa visita,
os assistentes jurídicos do DESIP tinham contraído uma espécie de uma dermatite, de uma dermatose, enfim, acho que é dermatite que se fala, né? Saía um prurido, água, assim, permanentemente no corpo. Por quê? Porque eles tinham que atender e aí acabaram se contaminando. Porque você via ali celas de 30 metros quadrados sendo ocupadas por 30 internos. E um buraco no meio da cela. E eu vou até narrar um fato que, numa dessas visitas, e claro que nós somos todos humanos, e o diretor, isso foi uma curiosidade, isso é fato real. Eu e o juiz, o Mota, Dr. Mota, ele faleceu ano passado. E nós começamos a visita lá por cima, mas o Dr. Mota já era mais velho, dizia assim: Adolfo, você não se importa? Vai lá embaixo também para ver. Aí o diretor disse assim: é até bom mesmo que o senhor vá lá embaixo, porque eu consegui separar 2 internos que estão fazendo greve de fome já por 5 dias. Aí eu nunca mais esqueço, essas cenas são inesquecíveis. Você já entra e claro que você já recebe aquele choque de realidade horrível, dia quente de verão, e você terno, gravata, suando em bicas, aquele mal-estar, e é uma berraria que vocês não têm ideia, ensurdecedora, porque eles querem falar e querem te entregar papéis para você ver o processo deles. Da máquina não sabe, chegou o promotor e o juiz da vara de execuções. É um negócio impressionante. Eles querem ter contato. E aquilo ali, você vê aquele gente toda amontoada. Esses 2 estavam separados. E eu entrei numa espécie de delírio. Até hoje eu não consegui muito explicar o que aconteceu. Ele me apresentou os 2 suicidas, quase suicidas. E aí, num canto, estavam eles cobertos. Eu só vi aqueles 4 olhos, 2, olhando assim, e eu parei perto dele, nunca mais esqueço. A berraria lá de um lado, eu ali, aí comecei a entrei num processo assim estranho, como se eu tivesse, sei lá, saindo ali, mesmo em um estado de delírio, não tenho nem dúvida. Que aí eu me lembrei daquele Exército da Libertação da Irlanda, né? Que teve um preso, cujo nome eu não me lembro, eu até hoje ia ver no Google, porque ele foi com o protesto dele, em greve de fome, até o final, e acabou morrendo. E aí eu liguei e disse assim: esses caras são heróis, porque o lá da Irlanda estava sendo considerado um herói. Aí eu acho que eu quis transformar no meu imaginário aquelas 2 figuras em heróis também. E com a morte deles, haveria ali uma simbologia e fortaleceria, inclusive, todo o movimento de mudança dentro do sistema. Olha só o que a minha cabeça criou naquele momento. Negócio meio doido, né? Aí o diretor do lado, o major da Polícia Militar, e eu ali olhando para os 2. E comecei a fazer um discurso. Vocês têm que ir até o fim. Vocês são verdadeiros heróis, porque isso aqui é um absurdo, isso tudo que vocês estão vivendo. E tive um ataque, quase que uma histeria, alguma coisa assim. E outros até ouviram, a gritaria aumentou. Isso tudo fato real, concreto, que já até escrevi. E depois disso, aí eles me olhando apavorados, e o diretor mais apavorado ainda. Esse cara é maluco, esse promotor é doido. Ele ficava olhando assim com aquela coisa, vão até o fim. E ele estava querendo justamente o contrário. Eu só sei dizer, olha o que acontece. Saímos de lá, voltamos para a vara, né? Eu cheguei lá no gabinete, isso tinha sido assim por volta de 1 da tarde. Recebo um telefonema, aí era o diretor, o major. Doutor Adolfo, tudo bem? Parabéns. Eu disse assim: por quê? Voltaram a comer. Os 2. Eu disse aqui: parabéns. Pô, que bom. Aí eu não tinha. Voltaram a comer, doutor Adolfo. Os 2 estão comendo. Olha, o senhor fez algum curso especial? O senhor tem curso de psicologia? Pô, porque olha, ele disse: olha, eu vou dizer ele falou assim comigo, ele disse o seguinte: se eu tiver outros casos, o senhor se importa de vir aqui? Eu fiquei boa. Não, major, tá certo, que bom, tá tudo bem, tá ótimo, agora tá tudo bem, né? Tá tudo em paz, tá? Aí desliguei a telefônica, tá exausto, e eu disse: que coisa mais louca. Eles me viram ali como anjo da morte, e me viram também com aquela figura do sistema que realmente era o Carrasco, né? Promotor Carrasco, que não tem nada a ver, que nós estamos fiscalizando, não tem nada a ver, a imparcialidade do MP, o cuidado, aquilo tudo, mas de qualquer maneira
É um fato estranho até hoje, eu fico pensando, mas a visão deles foi essa aí. Esse indivíduo aí quer mesmo que a gente morra, e mais rápido possível. Vamos voltar a comer, é isso aí. Bom, depois pode... O Vigiar e Punir em Foucault. Esse é um livro que deve ser lido, porque esse cara foi grande, né? Foucault foi grande, Microfísica do Poder, né? Vigiar e Punir. Um outro que ele produziu aqui na PUC, A Verdade e as Formas Jurídicas. Foi, inclusive, com um simpósio que ele realizou aqui, né? E é uma coisa fantástica, porque ele faz um estudo profundo da história do direito, mas dentro da filosofia. E desconstruindo toda essa hipocrisia. É muito bom, excelente livro. Vende aqui até na Carga Nobre, vendia. É muito bom. É um livro pequeno, mas, enfim, ele diz isso, ó. A duração intervinha, sem dúvida, no antigo sistema das penas. Dias de pelourinho, anos de banimento, horas passadas a expirar na roda. Era tortura, né? Mas era um tempo de prova, não de transformação concertada. A duração deve agora permitir a ação própria do castigo. Uma série prolongada de privações penosas, poupando à humanidade o horror das torturas, afeta muito mais o culpado que o instante passageiro de dor. Ela renova sem cessar aos olhos do povo, que serve de testemunha, a lembrança das leis vingadoras e faz a todos os momentos reviver o terror salutar, o tempo operador da pena. Exatamente isso. Até Rui Barbosa chegou a dizer que 30 anos de prisão continuada é um eufemismo da pena de morte. Isso é uma frase de Rui Barbosa. E não deixa de ser. Vocês ficam imaginando um Heidegger quando fala do tédio, né? Imagina o tédio, que é exatamente o que a pobreza de mundo que um indivíduo desse tem. E como você disse, Dostoiévski soube aproveitar isso, mas por quê? Porque teve esse canal da escrita. E aquele outro que foi despertado por um sentimento de humanidade e acabou doando um rim. E de repente aquilo ali o entusiasmou para ir em frente e fazer direito. Talvez tenha visto em mim um exemplo, no diretor um exemplo. Isso é interessante, né? Bom, e aí a inutilidade do trabalho, como ela falou, que aqui no livro também cita, né, de você ficar levando água para um lado, levando água para o outro, então levando tijolos para um lado, para o outro. Isso é um trabalho inútil. E até sobre essa questão de remissão, que depois vou falar rapidamente, porque a Denise já praticamente esgotou, mas teve um caso curioso, quando começou a remissão de pena, que chegou lá pra gente. Era num presídio, só tinha um campinho pequeno de futebol, tipo futebol de salão, e tinha um preso que jogava muito mal. Então ninguém queria ele no time. Aí o que ele se ofereceu para ser gandula? E ficava como gandula, para pegar a bola, quando a bola era isolada, aí ele ia lá buscar a bola, não sei o quê. Conclusão, chegou lá o pedido de remissão de pena. E qual é a função dele? O que ele fez de trabalho? Gandula. Aí nós paramos para pensar, aí eu fui o Mota de novo. Falei, caramba, essa remissão aí, mas por que não? Não trabalho? Ele estava ali gastando o tempo dele, não sei o quê, mas estava apanhando bola, pega a bola dali, agora tem que ter uma certidão dizendo quanto tempo dura essas partidas, aquela coisa toda. Formalizamos e concedemos a remissão do cara. Era o maior desconto de dias. Isso tudo por quê? Porque no presídio lá não tinha outra coisa a fazer, a não ser esses trabalhos inúteis, ou então ficar bolando formas de fuga, ou então essas operações até fora do presídio, que é essa questão até da prova, hoje mesmo eu estava até discutindo, que já interceptaram uma correspondência, isso é uma violação de correspondência, e a prova só pode ser usada, a prova ilícita só pode ser usada em favor do réu, nunca em favor da sociedade. Mas os tribunais já têm aberto exceções. E um desses casos foi justamente a interceptação ilegal e a violação da correspondência de um interno, que evitou que houvesse um sequestro de uma criança, de uma família de recursos aqui no Rio, e graças a essa interceptação, aí acabaram prendendo toda a quadrilha. Aí o debate no tribunal foi no sentido de tentarem anular essa prova, que teria sido obtida por meio ilícito. Mas o Superior Tribunal de Justiça confirmou, disse que valeria sim,
dentro daquela ponderação dos interesses, porque estaria em jogo ali a vida da criança, né? E, do outro lado, a violação de uma correspondência. Isso é muito interessante, só para fazer um parênteses. E aí, depois vem a lei de execuções penais. Olha só que maravilha. Isso foi feita, a nossa LEP, né, chamada LEP, foi feita para a Suíça. E tem países que já têm uma outra realidade. A gente também diz assim, o mundo está todo ruim. Não, não é bem assim. Se pensar numa Dinamarca, numa Escandinávia, e mesmo em países até mais próximos da gente, como a Espanha, por exemplo, não é essa tragédia como é a nossa aqui. Nós hoje já somos os terceiros colocados. Não sei se vocês sabem, o primeiro lugar onde tem mais presos é os Estados Unidos, né? Ultrapassa 2 milhões de condenados. Em segundo lugar, vem a China. E lá ainda tem essa questão dos promotores, do fuzilamento, né? Do sumário. E mesmo assim, o sistema lá está também superlotado. Terceiro lugar, nós ultrapassamos a Rússia. A Rússia estava em terceiro, agora nós estamos em terceiro e a Rússia foi para o quarto lugar. É triste dizer isso, né? Estatística desse tipo, pelo amor de Deus, né? Mas é isso aí, nós estamos com mais de 812 mil presos, sendo que 41% ainda não tem condenação. Tá? É isso aí. Depois aí, que o condenado será alojado em cela individual, que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Olha que beleza, né? São requisitos básicos da unidade, salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores da aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. Área mínima de 6 metros quadrados. Depois... E colônia agrícola, industrial ou similar. Esse cumprimento do regime semiaberto é outro absurdo. Por quê? Porque, na verdade, nós não temos essas colônias agrícolas, é muito pouca a existência disso, parece ter uma em Minas Gerais, esses estabelecimentos industriais nem se fala. Então, o que eles fazem? O indivíduo cumpriu 1/6 da pena, tem direito à progressão de regime. O que ele faz? Ele volta para a rua, trabalha, entre aspas, durante o dia e à noite volta para dormir na penitenciária. É evidente que o índice também de criminalidade é muito grande, porque grande parte desses indivíduos, eles não estão voltando para trabalhar. Aliás, teve até um caso interessante também, veio a memória agora, que eu já tinha feito algumas anotações. Certa vez nós estávamos vendo uma coisa estranha, que as mulheres estavam pedindo progressão de regime e vinha, evidentemente a gente exigia um atestado, né? Passava pelo Ministério Público e a gente aí conferia lá. E eu estava vendo o seguinte, tinha um salão que ficava ali na rua do Riachuelo, uma coisa assim, que estava dando esses atestados, né? E aqui fulano de tal, não sei o que, nós aceitamos sim, para que ela trabalhe aqui no salão, não sei o que. Aí concedia-se o semiaberto. E aí comecei a desconfiar, nós desconfiamos lá e fizemos o seguinte, olha, o oficial de justiça vai verificar a existência do salão e efetivamente se essas ex-internas estão cumprindo horário nesse salão. Olha, para nossa surpresa, foi positivo, porque realmente o salão existia e havia exatamente um revezamento dessas internas. Isso foi uma resposta muito satisfatória, porque a primeira coisa foi desconfiar. Será que isso é verdadeiro? Então, é isso. Depois, é isso aí do semiaberto, que eu faço de crítica. Também não vamos demorar muito também. E olha só, o artigo 1º da Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, diz que tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Isso é feito em gabinetes com ar-condicionado, aí se reúne aquele pessoal todo, bota isso aí tão bonito, mas ficou lindo isso aí, essa frase de efeito, olha que dispositivo bonito, né? Quem lê assim, pensa, fantástico. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Não é interessante? Bom, o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade. Aliás, sobre esse problema da religiosidade, eu até me lembro de um fato curioso. Tivemos que proibir a entrada de um indivíduo lá, não sei, de uma determinada seita, pelo seguinte, porque ele pregava, na verdade, a revolta. Então,
chegou a notícia de que ele ia lá, não sei que seita era, mas que na verdade eles tinham que se revoltar contra aquilo. Isso aqui era um perigo, né? Porque o pessoal já, os mais enfurecidos, ainda levar, porque diziam que eles, isso aí era o desejo de Deus. E aí nós falamos, mas isso aí não entra mais lá não. E aí não dá, entendeu? Isso é outra coisa curiosa que passou pela minha cabeça, foi bem rápido, mas é isso aí. E o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. De uma certa forma, até que nós estamos cooperando nesse encontro aqui, em termos de conscientização. Eu acho isso muito bacana, porque a gente vai sair daqui com uma marca qualquer. Até eu mesmo estou recordando, Denise também, Elber, então, o pessoal, todo mundo vai ficar com isso aí na cabeça de uma certa forma, né? E, bom, o condenado com a remissão da pena, isso é muito importante. Mas aí entra no que a Denise já falou e que eu concordo plenamente com relação à leitura, tá? O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir pelo trabalho parte do tempo de execução da pena. A contagem do tempo para o fim deste artigo será feita à razão de 1 dia de pena por 3 dias de trabalho. E o preso impossibilitado de prosseguir no trabalho por acidente continuará a beneficiar-se com a remissão. E a remissão será declarada pelo juiz da execução ouvido o Ministério Público. Tem um problema aqui de interpretação que foi ampliado, que vocês vão me perguntar, trabalho, leitura é trabalho? Esse é o ponto. Que isso é uma... Mas o STJ está logo em seguida. Jurisprudência do STJ sobre remissão pela leitura. Está admitido. Exatamente. O entendimento desta Corte está consolidado no sentido de admitir a remissão da pena pela leitura dos termos da portaria conjunta do Departamento, etc. Tudo que está escrito aqui. Agora, é como Denise muito bem salientou. Essa leitura tem que ser feita de uma forma que efetivamente... Se você quer que isso contribua efetivamente, de alguma maneira, pelo menos para reduzir a tensão dentro do presídio, para possibilitar que aquela pessoa tenha uma mínima chance de transformação, de reflexão. Você tem que fazer isso naquelas bases, né? Com partilha, com mediação, com reflexão, porque dá uma lista de livros, escolhe um, faz uma resenha e manda de volta, e aí a pessoa, enfim, determinada vai dar ok, né? Vai fazer um relatório dizendo que efetivamente ali demonstra que você leu, manda para o juiz tira 4 dias da sua pena. Quer dizer, o que você acrescentou? Exatamente. Porque a ideia da remissão pelo trabalho, pelo estudo e pela leitura é sempre dar um instrumento que realmente, além... a remissão é um estímulo, mas que você quer criar um instrumento, alguma coisa que proporcione alguma perspectiva na vida daquela pessoa, né? E que torne o tempo dela ali preso sem ser esse tempo ocioso, que é uma tortura. Então, você tem que fazer a coisa fazer sentido, né? Exatamente. Não pode ser uma coisa... Não, tem também a instrução também da pessoa, né? Que vai ler... Aí tem algumas questões também nesse caso, porque uma das exigências é que o apenado tenha escolaridade, saiba ler, seja alfabetizado. Aí você fica pensando, e quem não está alfabetizado? Quer dizer, como é que você faz a questão do estudo, como é que está essa relação? São coisas que não estão claras, porque a pessoa que não está alfabetizada, que quer se alfabetizar, que quer estudar a fazer um processo de alfabetização, preso. Ele não vai conseguir se alfabetizar num regime à distância. Não tem como, né? Só o celular mesmo de comunicação, como eles usam aí à vontade. Né? Então, são algumas coisas que eu acho que tem que ser repensadas. Sem dúvida. Se a gente quer minimamente humanizar esse sistema, né? Fora as condições primeiras, que as condições físicas, né? Você tem espaço, que você tenha... Nós já vamos abrir um debate para vocês aí. Exatamente, não vou demorar muito não, até para a gente ter um tempo de... Não, pode falar. E uma leitura técnica, mais uma coisa mais específica, que eles pudessem aprender alguma coisa, que eles pudessem realmente ter uma utilidade prática. Porque são todos despreparados culturalmente, né? Então, uma mão de obra técnica
fazer bombeiro ou qualquer outro tipo de profissão, né? Aliás, você... Esse gênero eu acho que seria muito mais útil para eles próprios, até dentro da própria penitenciária, e para eles usarem isso fora. Porque uma leitura assim, para você fazer revisão de valores e tudo mais, isso... E você sabe de uma coisa, você me fez lembrar, outro detalhe interessante. Lá dentro sempre existiu um preso mais instruído que ganha dinheiro, que ganhava, e hoje ainda existe isso, ganha dinheiro, sabe para quê? Para fazer as petições. Cartas. Nós recebíamos muitas cartas oriundas de penitenciárias diversas, dirigidas aos promotores ou dirigidas ao próprio juiz. E o que a gente fazia com essas cartas? Cartas bem escritas. Era o escriba lá deles, né? Mas aquilo era pago. Ele ganhava o dinheiro trabalhando como... entendeu? Para escrever essas cartas. E essas cartas nós fazemos o quê? Primeiro, quando nós recebíamos, averiguávamos se havia razão naquele pedido, que era possível ser um preso esquecido. Então, tinha casos que era possível uma progressão de regime, um livramento condicional. Quando não tinha nenhum direito, o que nós resolvemos? Decidimos o seguinte: transformamos isso em habeas corpus e mandávamos para distribuição, como se fosse habeas corpus. Então teve vários habeas corpus saindo com o meu nome, com o nome das minhas colegas, lá dirigido a gente. Tá? E aí o tribunal decidia, pedia informações, e as informações solicitadas eram remetidas, eles aí decidiam lá em cima. Mas é muito interessante também agora tocar nessa questão do trabalho através da escrita. Eu só queria lembrar que essa observação que você faz, existe a figura da remissão pelo estudo. Então, a leitura técnica, se ele quer fazer um curso à distância de qualquer coisa, para ter uma profissionalização, isso ele pode fazer, e isso entra na remissão de pena dele. Quando a gente fala remissão pela leitura, e a gente está falando da leitura de literatura, botando um outro eixo nisso aí. Botando acreditar que a leitura literária, que a leitura que estimula o imaginário, que leva à reflexão, ela pode ser uma experiência transformadora. E assim, ninguém aqui está no nível da utopia, do delírio, de achar que basta você ler alguns livros e a pessoa vai mudar a vida, vai virar um santo. A questão não é essa. Mas a questão é você saber que a literatura é uma ferramenta que gera transformação, né? E que isso é surpreendente. Você não pode dizer a quem você vai tocar. Se você em 10 tocar um, é ganho, né? É ganho. E eu acho que é nisso que a gente está falando. Já que existe formalizado a possibilidade da leitura de texto literário ser um instrumento de remissão de pena, então que a gente faça disso da melhor forma possível para que isso tenha uma melhor produtividade para a própria sociedade e para quem está preso também, porque quer dizer, a gente tem pensar um pouquinho, o livro do Dostoiévski aponta para isso, a gente tem uma coisa de olhar, o sujeito está preso porque fez uma coisa errada, porque é bandido, porque é mau. Você não sabe o que está por trás daquela história, você não sabe, como o Adolfo botou aqui, né? Quer dizer, a pessoa já nasce condenada à tragédia, à criminalidade ou à morte prematura. Então, sem querer também fazer aquela coisa de vitimizar todo mundo, não é isso absolutamente, mas a gente tem que saber que as pessoas que partem para o crime, muitas vezes isso é sim uma responsabilidade social, é produto da nossa sociedade, nós geramos isso também, né? É produto dessa desigualdade, e não estou vitimizando nada, não estou fazendo bandido de coitadinho, não é isso, mas eu acho que é uma consciência que a gente precisa começar a ter, que as coisas na nossa sociedade não acontecem por acaso, alguém resolveu acordar bandido hoje, não é assim, quer dizer, tem aí toda uma história, né, que é cultural, né,
que é de discriminação, que é de absurdas diferenças sociais. A gente assinou-se a Lei Áurea, mas a cultura da Casa Grande da Senzala é o que impera. É o que impera. E a gente está colhendo produtos. Está aberto o debate. Não, isso é bom. Existe um sistema paralelo da Secretaria de Educação que mantém a educação formal nos presídios penitenciários, principalmente nas penitenciárias. Então, existe uma escola pública dentro dessas unidades que tem educação básica. Que bom que agora... isso já existe há muito tempo. Eu estou aqui... O que eu vim fazer aqui? É uma coisa tão engraçada pensando tudo isso. A minha dissertação de mestrado foi feita no sistema penitenciário. Então, era sobre o telecurso, se o telecurso preparava para os exames supletivos ou não. E então eu tinha uma amostragem significativa em penitenciários e presídios do Rio de Janeiro. Por isso que eu sabia do sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma situação completamente diferente. E funcionava. São presidiários que têm segundo grau ou formação maior e que ex-policiais. Então, por isso é que ele é chamado sítio do Pica-Pau Amarelo, porque ele tem toda uma condição especial. Essa coisa, eu vi uma vez... me perdoem, estou falando. Não, está na hora de vocês falarem mesmo. Eu acho que precisa ser dividida. No Talavera Bruce, um quarto lindo, decorado, todo com papel de presente, como se fosse papel de parede, com todas as coisas. Eu cheguei lá e a detenta virou. Eles não chamam de detenta, interna. O nome. Interna. A interna virou para mim e disse: vem conhecer o meu quarto. E você faz o quê? Você vai conhecer o quarto. É uma questão de confiança que tem que ser estabelecida desde o início, se a gente estava fazendo um trabalho lá. Uma gracinha, todo decorado, era dela. Porque como ela era professora, então ela tinha um determinado nível e ela conseguiu ter esse quarto. Então, eu vi pela primeira vez essa questão do que é exigido, né, do que é colocado. O que eu fiquei na dúvida, bom, passei por todas essas situações. Uma situação que me deixou bastante chocada foi um menino muito jovem que foi preso com uma pequena quantidade de maconha de uso próprio e foi um alarde, não sei o que, foi mal orientado, não teve um advogado adequado, foi preso, ficou naquele presídio que tem em Niterói, quase perto do Corpo de Bombeiro, não consigo lembrar o nome. E aí, ele era meu estagiário, meu assistente nos cursos que a gente orientava. Eu cheguei lá, era um dia de visita, e o pai dele, eu não sabia, o pai dele chegou do meu lado e disse: olha, é o meu filho, olha só, ele está dando aula para os outros. Isso é uma coisa que eu tenho que agradecer. Agora ele já está com um advogado, ele já vai ser solto. O menino foi solto, pegou o irmão e foi assaltar a casa do Juca Chaves e foi preso de novo. Então, lá, vocês falaram aqui, não existe uma coisa propícia a que haja uma mudança de pensamento. Talvez a literatura tenha essa função, a gente não sabe, nós vamos poder avaliar isso mais para frente. Está sendo feito um trabalho muito grande no Rio Grande do Sul. Então, eles já escreveram 4 livros. Os internos já escreveram 4 livros. Então, toda essa situação é uma situação muito emotiva, muito de sensibilidade. Eles aceitam qualquer tipo que venha, qualquer religião, apoio, a coisa da sociedade. Então eles vão se transformando naquilo que você pode dar, naquilo que eles podem receber. Então não existe hoje realmente uma política, como não existe em vários setores, uma política voltada para que houvesse realmente uma remissão de pena mais objetiva ou uma mudança de comportamento mais objetiva. Então eu queria te agradecer, porque eu vim aqui em função do que nós estamos fazendo na Secretaria de Educação do Estado com relação à remissão de pena pela literatura e enfim, revivi toda a minha emoção com eu tinha mais medo, confesso, eu era muito jovem, eu tinha mais medo da polícia do que dos internos, porque eles eram tão agressivos. Então, quando o telecurso ia para o ar, tinha um horário certo. Se você perdesse a transmissão, você perdia a aula. E aí
eu via presos, a polícia, aquele que toma conta, chegar e dizer assim, o que é? Vai assistir o cursinho? Não vai não, vai pro fim da fila. Porque eles tinham que almoçar primeiro que os outros. Então usavam isso também como uma... Bom, para encurtar, o telecurso provou que podia, nas prisões, ser tão significativo quanto no sistema aberto. Então, esses eram 188 internos naquela época, primeiro grau e de segundo grau. E eles foram aprovados no mesmo nível do sistema aberto. Tem que querer. É verdade. Olha só, a gente adoraria poder ficar conversando muito mais com vocês. A gente já teve essa experiência no outro encontro. São sempre assuntos que estimulam bastante. Mas hoje, especialmente, a gente está com um problema na sala que a gente tem que entregar a sala agora 10:50, porque eles estão com outro curso para começar aqui. Quero só pedir desculpas também. Eu sou Elber, lá do Instituto Interdisciplinar de Leitura. Esse encontro faz parte de um ciclo de palestras que a gente tem preparado com muito carinho, que se chama Leitura e Direito. Nós já fizemos o último foi o Crime do Lorde Arthur Savilio, fizemos esse agora e temos projetos para o ano que vem de fazer outros. Inclusive, o próximo, segundo o professor Adolfo Borja, colocando ele aqui já numa situação difícil, faremos em forma de júri simulado, que é uma das que faz parte e eu acho que vale a pena a gente trabalhar, fazendo esse diálogo entre a literatura e o direito. A gente quer trabalhar aqui também através de um júri simulado, que a gente vai preparar e dar continuidade a esse ciclo de palestras. Aliás, o júri simulado que nós fizemos, foi o ano até passado, fizemos em cima da Cartomante de Machado de Assis. Esqueci. Então, tinha um promotor e agora o que nós estamos pensando, mas eu trouxe até promotor mesmo, o Bruno, e um advogado de defesa. E agora nós estamos pensando no crime e castigo. Isso é muito interessante. Só lembrando uma outra coisa importante, o material eu posso falar para o professor Adolfo e encaminhar para vocês através do e-mail, que acho que muitos se inscreveram, eu posso encaminhar, além dos certificados que alguns pediram de participação, a gente encaminha também por e-mail. E também uma coisa importante que não deu tempo para a gente colocar aqui, mas eu vou encaminhar para vocês o link do nosso canal no YouTube, que a Denise fez uma entrevista com uma professora, pesquisadora da Cátedra de Leitura da Universidade Federal de Tocantins, a professora Valéria Medeiros, que trabalha em Tocantins com esse trabalho de remissão de pena pela leitura. É um vídeo de 13 minutos, uma entrevista da Denise lá na cátedra com ela. Ela veio aqui no Rio, mas não pôde vir para cá agora, nesse encontro. Ela veio um pouco antes, no mês passado. Nós aproveitamos para ela explicar um pouco dessa experiência dela nos presídios lá de Tocantins. E aí eu vou encaminhar o link para que vocês possam assistir o vídeo. Eu acho que está muito legal, está muito interessante esse trabalho que ela faz e saber que existem outros lugares também que têm feito um trabalho muito interessante. Agradeço, professor Adolfo, professora Denise, muito obrigado. Obrigado.